Rita, você está me ouvindo? Rita, você está me ouvindo? Na sua tela, lá em cima, no microfone verde, aparece uma barra? Lá em cima, no microfone verde, aparece uma barra? Agora acho que está silenciado. Beleza. Vou silenciar o meu também. Juliana, seguindo as instruções aí da Silvia, né, Silvia? Vamos. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. No webinário passado, a gente falou sobre os fundamentos dos objetos de aprendizagem. Também eu apresentei para vocês o curso, né, o que a gente ia dar no curso. E no webinário de hoje, a gente vai falar sobre a metodologia de desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Onde que essa metodologia ela vai entrar no curso, né? Então, lembrando agora que o objetivo do curso é fazer com que o aluno entenda o que é um objeto de aprendizagem, fazer com que ele consiga buscar um objeto de aprendizagem e reutilizar esse objeto na sala de aula, tá? E a metodologia entra agora nesse terceiro objetivo, que é entender como que o professor da UFABC ele vai demandar a construção de um objeto de aprendizagem. Para ele entender como que ele vai fazer isso, a gente vai apresentar para esse professor a nossa metodologia, que tem o nome do nosso grupo de pesquisa, que é a metodologia ITERA. Aí, para quem não sabe, o significado desse grupo, né, é inteligência em tecnologias educacionais e recursos acessíveis. Então, vamos apresentar agora, eu vou apresentar essa metodologia e vou mostrar para vocês, no decorrer da apresentação, como que a gente pretende abordar essa metodologia para os alunos. Então, Lúcia, eu acho que é essa abordagem que a gente vai fazer no curso que eu acredito que você pode aproveitar no seu curso também, tá? Bom, e aí lembrando que o aluno no curso, um dos projetos que o aluno que desenvolver no nosso curso é um projeto de objeto de aprendizagem. Então, a cada aula, ele vai entregar para a gente um documento. Esse documento vai ser baseado na nossa metodologia. Tá? Então, essa relação entre a metodologia que a gente está desenvolvendo para a produção de objetos de aprendizagem e o curso. Bom, então a nossa metodologia, na verdade, ela é um processo, tá, de desenvolvimento de objetos de aprendizagem. A gente, lembrando que quem vai ter... Pessoal, vocês me ouvem agora? Ele vai surgir a partir da ideia de um professor. Ouviu ou não? Então, a gente não tem como escapar que... Sim. Escutamos. Eu vou trazer para alguém. Não, é sexta? Ju, pode... E agora, estamos escutando? Estamos escutando, pessoal? Tá. Então tá, pessoal. Então, continuando, a gente não tem como escapar do fato que um objeto de aprendizagem ele vai surgir a partir do professor. É ele que vai ter uma ideia, né? E a partir dessa ideia, a gente vai produzir um objeto de aprendizagem. Seja ele um vídeo, seja uma imagem,
seja um software, tá? Então, o professor vai ser o demandante do objeto de aprendizagem. Hoje, existem, primeiro, assim, um processo para a produção de objeto de aprendizagem, ele não pode ser considerado trivial, tá? Por quê? Porque, primeiro, eu tenho diversos tipos de objeto de aprendizagem, que exigem diversas técnicas diferentes. Então, uma coisa é eu produzir uma imagem, a outra é eu produzir um vídeo, a outra é eu produzir um curso, a outra é eu produzir um software. Então, além disso, além de serem tipos distintos de objetos, possuem tamanhos distintos também, né? Então, e a complexidade do objeto, de desenvolvimento de um objeto aumenta junto com a complexidade do objeto. Além disso, essa criação de objetos, ela exige uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, eu vou ter profissionais da educação, eu vou ter profissionais do contexto em que eu estou utilizando o objeto. Então, por exemplo, se for um objeto em biologia, eu vou ter que ter professores de biologia envolvidos. Eu vou ter equipe técnica. E esses profissionais, eles precisam se comunicar. Tá? Então, precisa existir um gerenciamento para esse desenvolvimento. Além disso, a produção de um objeto, ele vai envolver um custo. Tá? Por quê? A gente vai gastar com recursos humanos. Vai envolver um tempo, ele vai envolver um escopo. Então, é necessário um gerenciamento. Tá? E ainda, essa produção, ela vai ser realizada no ambiente acadêmico. E o demandante do objeto de aprendizagem, que é o professor, nem sempre está disponível 100% para acompanhar esse processo. Tá? Então, é por isso que é necessário que existam papéis bem definidos dentro desse processo de produção de objetos de aprendizagem e exista uma gestão. Tá? A experiência comprova que, e a gente já teve relatos disso até aqui no webinário, que, por exemplo, num projeto igual a gente teve aí, da UAB, né? Em que alguns professores submeteram projetos para desenvolver objetos de aprendizagem. E aí existe uma dificuldade para concluir esse objeto, para que esse objeto ele seja disponibilizado, para que esse objeto ele tenha os recursos humanos necessários para que ele seja desenvolvido, para que esse objeto seja gerenciado. Então, e muitas vezes, a maioria dos objetos que estão sendo demandados não estão sendo finalizados. Tá? E por que isso acontece? Muitas vezes porque não existe um processo para esse desenvolvimento, ou às vezes o processo que é realizado para desenvolver isso não é o mais adequado. Tá? Hoje, o que o pessoal tem feito? Né? Que tipo de processo? Quando é utilizado processo, que a maioria não utiliza processo. Quando é utilizado, ou esse processo ele é baseado somente em processos de desenvolvimento de conteúdos instrucionais, tá? E aí, um exemplo é a metodologia ADE, mas a metodologia ADE, ela não foi feita para objeto de aprendizagem. Então, existem falhas por causa disso. Outro tipo de processo é o processo específico para a produção de software, tá? Então, o pessoal costuma utilizar alguns processos de produção de software. Também não é adequado, porque o processo de produção de software ele não está preocupado com a parte educacional. Tá? E existem também alguns processos, poucos processos específicos para produção de objetos de aprendizagem, que também apresentam algumas falhas, e a gente até há pouco tempo escreveu um artigo, né, destacando essas falhas, depois podemos passar para vocês. Então, por isso que houve a necessidade de iniciar um novo processo, que é esse processo ITERA. Bom, e aí, tá? Então, aqui é o nosso processo ITERA. Esse processo, ele possui 3 principais componentes. O primeiro são os papéis, o segundo são as etapas e o terceiro são os artefatos. O que são os papéis? Tá? Os papéis não são pessoas. Tá? Às vezes a gente costuma confundir papéis com pessoas. Tá? Os papéis, eles descrevem o comportamento das pessoas diante do processo. E isso tem que ficar bem definido quando a gente começa a produzir um objeto de aprendizagem,
quais pessoas se comportam de qual maneira dentro desse processo. Porque senão a bola pode ficar dividida ou as pessoas podem não entender qual que é o papel dela dentro do processo, tá? Então, na nossa metodologia, quais são os papéis existentes? Então, primeiro, eu preciso de ter coordenador ou coordenadores. E lembrando que uma pessoa dentro da metodologia, ela pode exercer mais de um papel, tá? Bom, o coordenador, ele é responsável por fazer a metodologia garantir que o nosso processo ele vai ser executado, tá? Ele vai planejar todo o processo de desenvolvimento, ele vai estabelecer a comunicação das equipes, tá? Vai acompanhar, verificar se o cronograma que a gente elaborou para a nossa produção dos objetos, ele está sendo exercido com sucesso, tá? Está sendo cumprido. A gente tem, no nosso processo ITERA, a gente tem o analista, que é o responsável por fazer o levantamento e análise do contexto dos requisitos, tá? Eu vou explicar depois qual que é a função dele, com alguns exemplos no decorrer do nosso webinário. A gente tem o designer pedagógico, que é responsável por todo o planejamento pedagógico do processo, tá? É ele que vai construir o desenho do ambiente de aprendizagem, vai avaliar a construção dos objetos, tá focado sempre na parte pedagógica. A gente vai ter um papel muito importante, que é o do testador, que vai testar o nosso objeto de aprendizagem, vai avaliar se a qualidade dele está adequada. A gente vai ter o demandante, sempre vai ser um professor, que é o responsável por conceber a ideia do processo, do objeto, ele vai ter que estar envolvido, tá? Principalmente no início dessa concepção. Nós temos um conteudista, que é o responsável pelo conteúdo do objeto, né? Então, por trás de um objeto digital, eu vou ter um conteúdo, vou ter algo a ensinar. E eu vou ter também a equipe de desenvolvimento. Essa equipe de desenvolvimento, ela é uma equipe técnica, vai variar de acordo com o tipo de objeto. Então, se eu tenho um objeto do tipo vídeo, eu vou ter especialistas em vídeo. Se eu tenho de software, eu vou ter especialistas em software. Toda essa equipe vai precisar se comunicar, tá? Também, então, um outro componente do nosso processo são os artefatos, tá? Os artefatos, pessoal, são os produtos resultantes de algum trabalho que essa equipe realizou. Exemplos, então, de artefatos que eu tenho durante o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem. Eu vou produzir arquivos textos com conteúdos, eu vou produzir imagens, eu posso produzir mapas de atividades, storyboards, sumário executivo, planilhas de teste. Então, tudo isso eu estou chamando, no meu processo, de artefatos, tá? E eu tenho as etapas no meu processo. Então, nesse processo, ITERA, eu vou ter a etapa de contextualização, requisitos, arquitetura, desenvolvimento, teste e validação, disponibilização e avaliação. E todas essas etapas vão estar sendo englobadas pela etapa de gestão de projeto, tá? Agora eu vou apresentar o último slide e aí vou abrir para interação, porque a gente já tem 10 minutos de conversa. Então, para concluir o slide de componentes do processo, peraí, alguém passou meu PPT aqui. Vamos entender como que funciona essas etapas, tá? Então, eu tenho a etapa de contexto. Então, eu começo com a etapa de contexto, aí eu passo para disponibilização, para requisitos, arquitetura, desenvolvimento, teste, validação e disponibilização. E depois eu venho para a etapa de avaliação. Essas etapas, pessoal, elas vão interagir o tempo todo, tá? Não quer dizer que é uma etapa após a outra. Eu posso começar uma etapa, depois partir para outra e posso voltar para a etapa anterior, porque o nosso processo ele é iterativo e incremental. À medida que eu vou concluindo a produção do meu objeto,
tá? Eu vou incrementando ele, tá? E no final eu preciso de avaliar os meus objetos de aprendizagem, tá? E se essa avaliação, ela não for, o que acontece? Depois que eu avalio o meu objeto de aprendizagem, eu volto para o processo, porque durante a avaliação eu vou perceber alguns problemas. Então, pessoal, gostaria de agora abrir para interação, para dúvidas. Pode falar. Oi, Juliana, me escuta? Então, eu só queria saber se definitivamente a etapa de análise e design foi substituída por arquitetura. Érica, definitivamente a gente substituiu o nome, tá? De análise e design por arquitetura. Mas a etapa, o que contém dentro da etapa continua a mesma coisa. Pessoal, alguma pergunta? Tá, então, a Lúcia. A Lúcia tem. Pode. Não tem? Ah, tá. Bom, então eu vou continuar, tá, Ok. pessoal? Tudo bem? Tudo bem, Silvia? Vou continuar? Tá. Bom, então agora a gente vai navegar por essas etapas, tá? Então, a primeira etapa do nosso processo é a contextualização. O objetivo dessa etapa é entender com o professor, tá? Onde que ele gostaria de utilizar aquele objeto que ele está imaginando, tá? Em qual contexto que ele vai utilizar, em qual cenário que ele vai utilizar. Para entender isso do professor, então, assim, uma dificuldade que a gente tem quando a gente quer desenvolver um objeto de aprendizagem é entender o que o professor está querendo, tá? Então, na nossa metodologia, a gente vai fornecer um artefato que vai nos auxiliar a esse entendimento. Como que é esse artefato? É um documento no Word, tá? Um modelo que a gente elaborou no Word, em que nós vamos perguntar, a gente vai fazer algumas questões para o professor, elaborar algumas questões, e ele vai, e a partir disso, a partir da resposta do professor, a gente vai analisar para entender o contexto. E o interessante também é que o professor, quando ele concebe a ideia do objeto, então, assim, pode ser uma ideia vaga. E à medida que a gente vai questionando o professor, ele mesmo vai entendendo melhor o que ele gostaria. Então, a metodologia, ela tem esses dois objetivos também, que é entender o que o professor quer e fazer com que o professor entenda melhor o que ele está querendo, tá? Então, aqui eu trouxe, então eu vou apresentar, toda a nossa etapa, eu vou apresentar o que eu tenho de entrada, o que eu tenho de técnicas e o que eu tenho de saída. Então, o que eu vou ter de entrada na minha etapa de contextualização? Eu posso ter, não obrigatoriamente, tá? Mas eu posso ter ementas, que vão me ajudar na contextualização, eu posso ter cenários, eu posso ter informações sobre os alunos, os objetivos pedagógicos que eu gostaria, onde eu posso reutilisar, em que contexto eu posso reutilizar o objeto que eu estou concebendo, tá? E eu vou ter um guia de coleta de contextualização, que é aquele meu artefato. Algumas técnicas que a gente utiliza, né, nessa etapa de contextualização. Então, por exemplo, entrevista, que seria eu sentar com o professor e ele entrevistando, e ele vai respondendo, eu vou perguntando, ou eu posso simplesmente
dependendo, né, de como que da disponibilidade desse professor, eu posso enviar para ele um questionário e ele preenche esse formulário para mim, tá? Aí eu vou analisar isso tudo e vou gerar o relatório. Quem que vai gerar? O analista vai gerar um relatório de análise de contexto, tá? E aí é interessante que isso tudo esteja documentado, por quê? Porque nem sempre o professor está disponível para repetir, né, as informações. Então, se está documentado, essas informações vão ficar guardadas, vou garantir que essas informações estão guardadas. E outra coisa, todo mundo pode esquecer, tá? As ideias de contextualização. Então, quando a gente documenta isso, a gente está garantindo que as pessoas não vão esquecer, tá? Bom, e aí, exemplo de um guia, tá, de coleta de contextualização, ou seja, de um artefato. Então, por exemplo, eu chego para o professor e pergunto para ele, você já tem ideia de qual tipo de OA que você quer desenvolver? Ou seja, você gostaria que a gente desenvolvesse? Aí ele vai falar assim, olha, pode ser que ele já tenha essa ideia, né? Se ele não tem, pode ser o momento dele definir. Aí ele vai falar assim, olha, eu quero uma animação. Ou, por exemplo, eu quero um vídeo. Aí a gente pergunta para o professor, olha, qual disciplina que você deseja utilizar o seu objeto de aprendizagem? Aí eu dei um exemplo aqui da disciplina que é da minha área, que é engenharia de software. Aí eu pergunto para ele, quais os tópicos dentro dessa disciplina você gostaria que o seu A esteja relacionado? Eu quero que meu A seja relacionado com o tópico de engenharia de requisitos. Aí a gente pergunta para o professor, descreva brevemente o que é o seu objeto de aprendizagem. Então, nesse momento, o professor para, né, e pensa como que ele gostaria que fosse o objeto. Aí ele começa, olha, meu A deve ser composto de animações que vão apresentar um problema na análise de requisitos, e aí ele descreve o A. Tá? E a gente, nesse processo, tem uma preocupação muito grande com a parte pedagógica, que é uma preocupação que outros processos não possuem. Né? Então, vocês vão observar que muitas das perguntas que a gente faz para o professor é relacionada a essa parte pedagógica, que é o grande diferencial. Então, eu pergunto, quais os objetivos pedagógicos você quer atingir? Aí, professor, eu gostaria de auxiliar no ensino de engenharia de software, inserindo o aluno em uma situação problema em que ele possa fazer a ligação entre a teoria e a prática. Então, assim, nesse caso, foi um objeto que eu pensei em fazer, né? E aí, a engenharia de software ela é uma disciplina muito teórica e os alunos, eles possuem uma dificuldade muito grande em enxergar o contexto da engenharia de software dentro da computação. Eles estão muito acostumados com programação, com coisa mais matemática. Então, eu pensei, vou elaborar um vídeo que reproduzisse esse contexto. Então, eu gostaria de resolver esse problema pedagógico que eu tinha, tá? Então, esse é o exemplo. E aí, e várias outras questões sobre o contexto eu vou perguntando, tá? Por exemplo, existem portadores de necessidades especiais no seu público-alvo? Aí eu disse que não. Se eu dissesse que sim, isso ia afetar depois no final do meu objeto, porque aí eu teria que produzir um objeto acessível a deficientes visuais, tá? Então, eu já começo a obter essas informações aí, no início. Quanto mais cedo eu obter essas informações, melhor para o desenvolvimento, tá? E aí também, no nosso processo, existe uma preocupação muito grande com a parte de reuso, que outros processos não possuem. Então, eu já pergunto para esse professor, olha, além dessa disciplina de engenharia de software, existe alguma outra disciplina que você acha que esse objeto pode ser reutilizado? Aí ele para e pensa e fala, você sabe que tem? Eu não tinha pensado nisso, mas eu posso aproveitar esse objeto em banco de dados, porque é uma coisa que tem muito a ver com a outra. Tá? Então, eu começo a preocupar com o reuso, lembrando da aula passada, que é a principal característica de objeto de aprendizagem. Tá? Então, começo desde o início. E aí, outras questões vão sendo respondidas. E aí, no final, a gente pergunta para o professor se ele consegue imaginar um cenário de uso do objeto dele. E aí, ele vai parar e pensar, se ele souber, tá, pessoal? Nem sempre o professor sabe disso, mas se ele souber, é ótimo. Então, eu pego e falo assim, olha, eu imagino que o meu objeto, eu vá disponibilizar ele para os alunos, eu vou pedir os alunos para
eu vou disponibilizar isso no TDIA, ou seja, é uma atividade que eu posso aplicar à distância. E aí, em cima dessa atividade, vou passar outras para ele, outras atividades para ele, para avaliar se ele aprendeu, para ver se ele realmente entendeu o contexto, para destacar os próximos pontos. E aí aqui eu fui mais específica, eu falei assim, eu quero fazer eu quero pedir para o aluno faça uma modelagem UML em cima do objeto. Então eu já fui além, tá? Eu fui mais específica. E geralmente, pessoal, quando o professor pensa num objeto de aprendizado, ele já consegue imaginar o cenário de uso dele, tá? Então, se eu puder capturar essa informação agora, ótimo. Então, assim termina com esse formulário, com a análise da contextualização, termina a parte de contextualização. No curso, o que a gente vai fazer? Né? Como um dos objetivos do curso é, no final, o professor ter um projeto de objeto de aprendizagem, eu vou passar esse artefato para ele e vou pedir para que ele responda essas perguntas. Então, cada professor de cada área vai começar a conceber aí um objeto de aprendizagem. E essa é a primeira atividade dele dentro desse. Então, quando eu der para o professor essa aula, que a gente vai ter uma aula sobre contextualização, no final da aula, ele vai ter que responder o artefato e entregar para a gente. Aí a gente vai corrigir, vai fazer com que ele entenda realmente. E aí, a gente espera que ele também perceba, né, o papel dele, a importância do papel dele dentro desse processo. Então, eu gostaria de abrir agora, verificar se alguém tem alguma pergunta dentro dentro de contextualização. Alguma pergunta, pessoal? Tá, pode falar, Paulo. Oi, gente. É que eu estava sem microfone. Foi habilitado agora. Juliana, eu entendi. Assim, eu fiquei com uma dúvida em relação ao quando a gente trata de um caso em que tem um grande objeto de aprendizagem dentro do outro. Por exemplo, um texto que dentro desse texto eu vou inserir animações. Eu posso considerar o todo um objeto de aprendizagem maior e só a animação um objeto de aprendizagem. É isso mesmo? Tá. O seguinte, um objeto de aprendizagem, ele pode ser considerado como composto por vários outros objetos, né? E aí, na fase de arquitetura, a gente vai dividir esses objetos, entendeu? Então, por exemplo, o professor, ele está querendo elaborar um curso. Nesse curso, cada aula pode ser considerada um objeto. Se ele quiser também elaborar um vídeo para essa aula, esse vídeo é considerado um outro objeto. Então, a gente vai ter uma etapa que a gente vai decompor esses objetos. E aí, cada objeto vai seguir para o desenvolvimento, seu desenvolvimento próprio. Então, por exemplo, se ele quer, se ele não tá, se ele quer conceber um vídeo da cabeça dele, né? Então, ele vai ter que fazer a contextualização desse vídeo. Entendeu? Porque é diferente a contextualização desse vídeo somente para o curso inteiro. Aí o analista, ele vai orientar o professor a pegar e fazer a contextualização só do vídeo. Entendeu? Ok, obrigado, Juliana. Mais alguma pergunta? Nada. Tá.
Ah, tá, já peguei a pergunta dela. Oi, Juliana, eu devo começar perguntando para o professor Agora eu se acho que ele gostaria que voltou. fosse, Tá todo mundo me partindo do escutando? princípio que ele já imaginou algo e somente se ele não tiver ideia nenhuma. Tá. A pergunta da Thaís, ela quer saber se Tá eu... todo mundo me escutando? Então, vou repetir, olha. Eu devo começar perguntando para o professor Ok, se ele obrigada. gostaria que fosse, partindo... Ah, partindo do Quer que eu princípio repasse que a ele já pergunta imaginou pelo algo telefone? e somente se ele não tiver ideia nenhuma é que devo sugerir, correto? Ok. Desculpa, é Thaís que tá Eu falando? perguntei o É, seguinte. Thaís? Quando o professor ele imagina uma aula, ele já Ah, tem ok. Pode repetir, então, na desculpa. cabeça dele mais ou menos como deve ser essa aula, como essa aula deve acontecer. Então, quando eu for oferecer esse objeto de aprendizagem para o professor, eu parto do princípio que ele já tem essa ideia na cabeça dele e peço para ele me explicar como é essa ideia dele, e caso ele não tenha ideia nenhuma, aí sim é que eu vou propor um objeto de aprendizado para ele, é isso? Primeiro eu vejo o que ele pensa e caso ele não tenha essa ideia, aí que eu vou colocar alguma Não, coisa. Thaís, não. É o seguinte, o nosso projeto ele Tô sem começa áudio. quando um professor chega pra gente, nosso processo começa quando o professor chega pra... Tá me escutando, Thaís? Pode falar, pode. Ó, posso falar? Tá. E agora, vocês estão me Thaís, o nosso escutando? Porque aqui ele processo tá ele no pertinho. começa de construção de um objeto quando um professor... Eu não estou escutando ninguém. Meu som sumiu, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Pessoal, todos vocês entenderam esta fase, esta etapa? É muito. Então, mas tá verdinho o microfone, tá verdinho. Está sem corte. Está sem corte. Ai, ai, ai. Tá. Desconectei. E de novo. Desconectado. Ok. Tá escutando, Thaís?
Tá. Ok. Então, a Thaís, assim, o que acontece é o seguinte, nosso processo de desenvolvimento, ele começa quando um professor chega para a gente e fala, olha, eu quero produzir um objeto, por exemplo, eu quero produzir um software para auxiliar na simulação da minha aula sobre foguetes, por exemplo. Aí ele tem a ideia do software, mas ele não sabe fazer. Então, ele surge daí. Não é a gente que vai oferecer um objeto para ele. Objeto para o professor usar, existem vários, né? O que a gente está falando aqui é sobre o processo para desenvolver o objeto. E quem começa com esse processo é o professor. E ele, quando começa, ele já tem uma ideia. Porque o objeto, a ideia parte sempre do professor. Então, para extrair essa ideia, para ajudar, para depois a equipe técnica desenvolver, aí a gente começa com a parte de contextualização, que é onde o professor, ele quando pensa no objeto, ele já está pensando em qual disciplina que ele vai dar, quais tópicos que ele vai abordar, por que ele quer, tá? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, Silvia, pode falar. Tá, tudo bem. Caso essa ideia não exista, né? Aí a parte de contextualização, ela vai te guiando a isso, entendeu? O artefato de contextualização, ela vai te guiando, ela vai começar a te auxiliar a pensar, né? Então, por exemplo, se você quer fazer um curso de sistema de informação, né? Em que você não conhece direito. Aí ele pergunta para você, você tem alguma ementa que você possa se basear? Alguns tópicos que você desejaria abordar? Aí você vai precisar pesquisar sobre esses tópicos. Então, você vai amadurecendo essa ideia no decorrer do processo, tá? Mas, em geral, quando o professor ele quer produzir um objeto de aprendizagem, principalmente se esse objeto ele é uma animação ou um software, né, ou um vídeo, aí ele já tem um conhecimento, né, para poder produzir isso. Agora, quando é um curso, aí pode acontecer esse caso, sim. Tá? Mas o objetivo da metodologia é fazer com que o professor vá amadurecendo essa ideia. E você para produzir alguma coisa. Essa é a última pergunta. Você pode fazer agora? Não? Vocês me ouvem? Sim, vocês me ouvem. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida com a Juliana, que está fazendo a apresentação. Tem um site do MEC,
que chama Banco Internacional de Objetos Educacionais. Queria saber se você conhece e se você considera o que tem ali um banco de objetos de aprendizagem. Eu vou pôr o link aqui no bate-papo para vocês verem. Ó. Tá. Então, se eu... Esse é o... Tá, não, ei, Rafael, então, você foi na aula passada, inclusive eu apresentei sobre esse objeto, esse banco, tá? Esse banco eu considero, sim, como um banco de objetos de aprendizagem, só que ele tem muitos objetos com problemas, tá? Com problemas de qualidade, como, por exemplo, você não consegue baixar, você não consegue instalar, tá? Então, assim, é um objeto, mas não é um objeto com alta qualidade, certo? Alguns são, outros não. E esse foi um problema, inclusive, abordado na aula passada. E aí, a nossa metodologia, ela gostaria que os objetos que fossem produzidos, no final, tivessem uma qualidade melhor do que os que estão por aí, tá? Mas eu acho que eu considero, sim, um banco de objetos educacionais. E só uma coisa que, porque assim, quem deposita os objetos lá são as pessoas que produziram. Então, o banco não tem muita controle sobre a qualidade deles, né? Mas, pelo menos, é um repositório centralizado que a gente pode obter objetos. Tá. Bom, então, passando agora para outra etapa, né, que é a etapa de requisitos. Então, é importante dizer que, à medida que as etapas vão avançando, o professor precisa definir, tá? E definindo melhor a cada etapa a sua ideia. Porque se ele não definir alguns aspectos, a gente não vai conseguir terminar esse objeto nunca. Tá? Então, a metodologia é exatamente auxiliar o professor a essa definição. Então, já a etapa de requisitos, o objetivo é coletar e analisar os requisitos que o objeto de aprendizagem deverá conter. Tá? E aí, o que é para a gente um requisito? Né? Então, a gente não pode confundir o requisito com a contextualização. Então, a contextualização é onde que eu vou usar esse objeto. O requisito é o que o objeto vai conter. Tá? Então, se a gente for olhar lá no dicionário, o que são os requisitos? A condição a que se deve satisfazer para que uma coisa fique legal e regular. Exigência imprescindível para a consecução de certo fim. Qualidades, dotes, predicados exigidos para certa profissão. Então, isso é requisito de uma forma geral. Para a gente, o que é um requisito? É uma exigência do que o objeto de aprendizagem deve conter, os quesitos que o objeto de aprendizagem deve conter, as condições, tá? Já entrando aqui no objeto e não no cenário, não no contexto que ele vai ser utilizado, tá? E aí, quais seriam as entradas dessa minha etapa? Relatório de análise de contexto vai me ajudar. E o guia de coleta de requisitos. Então, assim como eu tenho um guia de coleta de contextualização, eu, na metodologia, vou oferecer para o professor um guia de coleta de requisitos. E aí, algumas técnicas de coletar requisitos. A entrevista, também preenchimento de formulários, brainstorms, e no meu brainstorm eu posso até utilizar o mapa conceitual, tá? Porque assim, o mapa conceitual, ele é usado na educação, para exibir os conceitos educacionais. Mas ele também, fora da área de educação, ele é bastante utilizado para uma reunião, por exemplo, em que eu quero coletar as principais ideias daquela reunião, então eu posso fazer um mapa conceitual, tá? Para isso. E a saída, eu vou ter a minha documentação de especificação de requisitos, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, por exemplo,
eu posso ter alguns requisitos didáticos pedagógicos no meu objeto. Tá? Então, eu vou perguntar para o professor, olha, como é que você gostaria de dividir o seu objeto? Ele vai ter uma parte somente de ensino, ele vai ter uma parte de exemplificação, ele vai ter uma parte de exercício? Aí o professor vai falar, eu quero somente a parte de ensino. Ou eu quero ensino e exemplificação. Ou eu quero os três. Eu quero ensino, exemplificação e exercício. Tá? Aí você, com a ajuda do design pedagógico, a gente pode, o professor pode definir que tipo, né, de abordagem pedagógica ele gostaria de garantir aí no objeto dele. Então, por exemplo, eu quero que o meu objeto ele tenha uma aprendizagem significativa e construtivista. E aí o design pedagógico vai garantir isso, porque nem sempre o professor conhece sobre essas abordagens, tá? E aí, então, aqui um exemplo que a gente, na parte de requisitos, que a gente chegou pro professor e falou assim, olha, faz um mapa conceitual de quais conceitos você quer abordar aí no seu objeto, né? Aí ele pega e elabora um mapa conceitual, ou o analista ajuda ele a elaborar, ele vai falando os conceitos e a gente vai ajudando a elaborar, tá? Então, está mais focado no objeto. Além dos requisitos didáticos pedagógicos, a gente vai ter alguns requisitos técnicos, tá? E funcionais, ou seja, quais são as funções que o seu objeto deve conter. Então, nessas alturas, o professor já definiu lá que o objeto dele, por exemplo, é um curso, né? E aí, você vai perguntar para o professor, olha, o seu curso, se for um curso, né? O seu curso, você quer que ele seja estruturado de que maneira? Aí o professor falou assim, eu queria que ele fosse estruturado na web, não como páginas web. Então, olha, já estou dizendo de funcionalidades do curso, né? E aí, o analista pode falar, então vamos colocar um botão de que ele possa voltar para o sumário, que ele possa ir para o início sempre, que ele possa navegar no meio do curso, tá? Ou não, por algum motivo, o professor falou assim, não, mas eu não quero que o aluno que volte sempre, eu quero que ele seja obrigado a navegar em todas as páginas sem poder voltar, por algum motivo, né? É difícil, mas, por exemplo, então é nessa hora que o professor ele vai externar isso para a gente, para a nossa equipe. Se for um vídeo, o objeto, então, ele vai falar, olha, eu quero o botão de avançar, de retroceder, de parar nesse vídeo, para que o aluno possa entender melhor, né? Ou não, por algum motivo ele não quer, fala assim, eu quero que esse vídeo passe logo, o aluno tem que prestar atenção e depois eu mando fazer a atividade, eu não quero que ele volte, eu quero que bloqueie o vídeo. Se for um livro digital, eu não quero que o aluno copie e cole esse livro em lugar nenhum. Quero bloquear essa funcionalidade. Tá? Então, são requisitos funcionais. E aí, o nosso artefato vai guiando essas perguntas. Tá? E aí, também, mais uma vez, a gente pergunta, como é que você gostaria que seja o layout do seu objeto? Então, por exemplo, eu quero que o layout obedeça o padrão da UFABC. Então, as cores, vai ter que ter o logo da UFABC, vai ter que ter as cores verdes, as cores da UFABC, tá? Aí a gente pergunta, se o objeto ele vai precisar de manual, pode ser que o professor não saiba. Não sei. Só que aí a equipe vai colocar no documento que, sim, vamos sempre colocar um manual do professor para instalar esse objeto e também para auxiliar o aluno a utilizar, porque manual é algo que ajuda no reuso, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que às vezes o professor não sabe responder isso, né? Mas a nossa equipe, ela vai complementar com algumas informações, tá? O COA, outra pergunta, o COA pode ter diferentes permissões de acesso? Ou seja, tanto o professor como o aluno, como um visitante, pode enxergar o COA da mesma maneira? Pode. Então, ou seja, as permissões de acesso serão sempre as mesmas. Então, aí é um exemplo de um requisito de segurança do OA. Olha, o meu OA só pode ser acessado por professores e alunos. O visitante não pode acessar. Sendo que o professor vai ter uma visualização diferente do OA do que o aluno.
Então, é nesse momento que o professor externa isso para a gente. Onde que o seu OA vai ser armazenado? Ah, eu quero que ele seja armazenado no TDIA. Então, quando a gente for desenvolver o OA, a gente vai ter essa preocupação em testar o OA dentro do TDIA, para ver se dentro do TDIA ele funciona. Ou eu quero que o meu OA funcione em qualquer ambiente de aprendizagem, TDIA, Moodle. Então, a gente vai ter que fazer um OA que funcione em todos eles, tá? E aí, como é que vai ser a forma de licenciamento do seu objeto de aprendizagem? Aí, o meu objeto de aprendizagem, como ele é um objeto que quem está financiando é o OAB, então ele vai ter que seguir as regras de licenciamento da OAB. Tá? Então, eu já defino isso antes de começar o desenvolvimento em si. Esse artefato aí, a gente vai fornecer para o aluno. Então, a gente vai fazer, ele é muito maior do que isso, né? No nosso curso de objetos de aprendizagem, então, a gente vai fornecer para o professor um artefato que vai guiar o professor no entendimento dos requisitos do objeto que ele deseja, tá? E, se necessário, a gente, na hora de corrigir esse artefato, então a gente vai, se necessário, a gente vai sugerir algumas coisas para o professor também. Tudo bem, pessoal? Então isso são os requisitos dos objetos de aprendizagem. Se esse objeto for um software, tem vários requisitos aí, como, por exemplo, eu quero que o meu software gere um gráfico, eu quero que o meu software ele obtenha como entrada de dados as coeficientes de uma função, por exemplo, se esse software for matemático. Então, esse documento aí pode ser muito mais detalhado se for um software, tá? Aí gostaria novamente, a gente finalizou então mais uma etapa de requisitos, gostaria de saber se alguém tem perguntas. Pode falar, Laís. Quem vai programar esse artefato esse objeto de aprendizado para os professores? Se os professores que vão utilizar esse artefato. Tá. Bom, nosso curso, ele não, no curso de objeto de aprendizagem que a gente está fazendo, ninguém vai programar nada, entendeu? Ele só vai conceber o projeto para quê? Para depois, quando a gente tiver uma equipe, né, aqui dentro da UFABC, que a gente espera que a gente tenha uma equipe que possa receber essas demandas e implementar isso. Então, vai ter uma equipe própria para isso. Tá? Mas no nosso curso, não, a gente não vai fazer isso, porque senão a gente não tem essa equipe ainda, né? Tá? A gente está treinando o professor também, para quando a gente tiver essa equipe, ele possa entender como que ele vai pedir isso para a gente. Tá? Agora, lembrando o seguinte, no curso também, a gente vai fornecer algumas ferramentas, alguns tutoriais de ferramentas, que o professor, se ele tiver um pouquinho de empatia pela área de informática, né, ele vai conseguir desenvolver objetos de aprendizagens mais simples, tá? Mas só que a gente não vai obrigar ele a fazer isso, porque alguns professores ainda não têm essa empatia. Pelo contrário, se a gente obrigá-los a fazer o objeto, pode ser que ele desista no meio do caminho, tá? Nada.
Posso continuar, então? Lília. Tá. E aí a gente vai para outra etapa do nossa metodologia, que é a etapa de arquitetura, tá? Então, assim, nessa fase vai ocorrer o esboço do objeto de aprendizagem, tá? Outra coisa que vai ocorrer é a decomposição e modularização de um objeto de aprendizagem em uma série de objetos pequenos e reutilizáveis. Então, aqui, Paulo, você tinha perguntado, então, por exemplo, a gente identifica se dentro daquele objeto existe outros objetos que necessitem recomeçar o processo, tá? Então, é nessa hora que a gente fala assim, olha, agora, já que você está querendo um vídeo, um curso, então você vai dividir em dois. Um vai ser o vídeo, vai começar a acontecer, e o outro vai ser o curso, tá? E mais ainda, dentro de um vídeo que o professor está querendo, eu posso dividir ele em pequenos pedaços ainda. Então, os analistas, tá, que são pessoas mais técnicas, vão ser responsáveis por pensar nisso. Vai ser um momento em que ele vai parar e vai pensar, olha, esse vídeo aqui, vamos fazer esse vídeo em pequenos vídeos que podem ser reaproveitados em outros cursos, tá? Então, é nesse momento. Só que o professor, ele vai ajudar só nessa decomposição. Eu só vou chegar para o professor e falar assim, olha, professor, você acha que esse vídeo, se ele for dividido em 4 pedaços, ainda assim ele consegue ensinar alguma coisa? Aí o professor vai falar assim, eu acho que sim, tá? Ele não vai estar... aí é mais técnico essa parte de composição. E agora, o que o professor pode ajudar nessa etapa, e é o que a gente vai passar para o aluno do curso, é o esboço do objeto de aprendizagem. Então, imagine o seguinte, o professor ele não tem ainda, futuramente eu acredito que ele tenha, ele não sabe, a maioria dos professores não sabe, por exemplo, como editar um vídeo, não sabe como produzir um software, né? Como fazer uma animação, mas ele pode esboçar isso, né? Então, nessa fase de arquitetura é que o professor vai poder fazer um esboço de um OA. Tá? Então, na fase de arquitetura, eu tenho como entrada, por exemplo, relatórios de análise de contexto, especificação de requisitos. Eu tenho como técnica modelagem do OA, ou esboço do OA, e divisão do OA em componentes menores. E como saída, eu vou ter um documento de arquitetura. Tá? E aí, cada tipo de OA vai exigir uma arquitetura diferente. Então, relacionado a esboço, o que eu poderia ter aqui nessa fase, num OA do tipo curso? Num OA do tipo curso, eu vou ter como esboço um sumário, por exemplo, um sumário executivo do curso, que não é o curso, mas simplesmente tópicos em que o curso vai conter. Né? Então, se aquele professor estava em dúvida sobre o que o curso ia conter, nesse momento ele precisa definir. Também como esboço, tá? Não é obrigatório, eu posso ter um mapa de atividades, que vai ser um complemento do sumário executivo. Então, assim, às vezes o professor, ele já tem maturidade aqui para elaborar um mapa de atividade. Não é o curso em si, mas é um esboço do curso. Tá? Decomposição em unidades menores. Então, aqui o professor pode decompor o curso em várias unidades, e sendo essas unidades podem ser reaproveitadas. Então, esse é um exemplo de arquitetura para curso. De arquitetura para vídeo, eu posso ter um esboço de um storyboard aqui, tá? No vídeo. Então, a gente for olhar no próximo slide, olha, esse slide aqui é um esboço de um storyboard. O professor, ele pode fazer isso na folha de papel, imaginando o que seria cada etapa do videozinho, da animaçãozinha dele, tá? Que isso aí vai facilitar depois para a pessoa que for produzir o vídeo. Certo? É uma maneira primeiro, do professor pensar melhor no que ele quer com aquele vídeo. Nesse momento ele para e pensa, né? E da equipe técnica compreender melhor o que o professor está querendo. Nada melhor do que a imagem. Né? Às vezes a imagem fala mais que 1000 palavras. Então, esse é um exemplo de artefato gerado aqui. Tá? Se for um software, o professor ele pode fazer uma prototipação do software. Eu vou mostrar depois. Tá?
o que seria essa prototipação. Então, aqui eu vou dar vários exemplos. Esses exemplos, eles são casos reais, né? Então, o primeiro exemplo foi de um objeto de aprendizagem que eu estava imaginando, e eu precisava passar para o meu aluno, tá? O que eu estava pensando. Então, eu peguei, abri um PowerPoint e fiz um esboço de um roteiro de uma animação. Aí eu cheguei para o meu aluno e falei assim, olha, eu escrevi. Então, a técnica que eu escolhi de esboço foi simplesmente abrir o PowerPoint e escrever. Então, eu cheguei para ele e falei assim, olha, a atendente envia uma mensagem via, por exemplo, MSN para o setor de segurança e avisa o que ocorreu. Aí a atendente pergunta, qual foi a denúncia? Aí a atendente diz, espera aí que eu vou procurar. Tá? Isso realmente aconteceu. No final, aí aqui, ó, eu abro um parênteses, essa tela que vocês estão visualizando agora, não é esboço mais. É feito lá no desenvolvimento, na fase de desenvolvimento. Mas aqui eu estou só ilustrando. No final, aquele esboço ali que qualquer professor sabe fazer, que é abrir um PowerPoint e digitar alguma coisa, ele se transformou nesse vídeo. Tá? Que depois vocês podem até clicar. A gente disponibilizou no YouTube. Na verdade, é uma animação que a gente transformou em vídeo depois. Tá? E aí ele fez aí uma telinha do DISC do MSN, que eu tinha falado do MSN, aí ele bolou essa telinha, né, e desenvolveu para mim, e passou aquela minha ideia para um objeto real. Tá? E ele só pôde fazer isso, por quê? Porque eu perdi lá, vamos dizer, 1 hora do meu dia fazendo esse esboço. Porque aí, o que aconteceu? O aluno sumiu, depois ficou com o meu esboço, ficou desenvolvendo e não precisou mais de me procurar para nada. Entendeu? De vez em quando ele mandava um e-mail perguntando. Se eu não documento isso, a ideia se perde. E aí pode acontecer problemas, tá? Aqui um outro exemplo, então, de um esboço de um storyboard. Então, assim, no caso aqui, para a produção de um vídeo. A produção de um vídeo é um processo que o storyboard de um vídeo mesmo, tá? Ele é algo mais profissional que isso. O que eu estou fazendo aqui é um esboço. É algo que qualquer professor pode fazer, entendendo ou não de computação. Olha só, o protótipo de um software. Então, quando um professor ele quer um software para auxiliar no ensino, né, ele não sabe desenvolver o software, mas ele pode pegar uma folha de papel e desenvolver e mostrar as telinhas, o que ele gostaria do software. Ele pode fazer isso no papel, ou a gente tem ferramentas em que ele vai poder rapidinho fazer um protótipo igual a esse aí da figura 4. Tá? Então, o que a gente chama de protótipo de software. E aí ajuda muito o desenvolvedor depois. Tá? Porque é uma maneira, de novo, do professor colocar no papel aquilo que ele estava imaginando. Tá? Um exemplo aqui é o que a gente chama de wireframe, que é muito utilizado quando o curso é web. Tá? Então, ele pega o PowerPoint e no PowerPoint mesmo, ele mostra para a equipe técnica o que ele gostaria. Então, ele faz o desenhozinho no PowerPoint, mostra, olha, aqui eu quero um menu no meu curso, e faz um esboço de uma arquitetura da informação. Tá? Aqui é um exemplo de um mapa de atividades. Né? Esse mapa de atividades a gente aprende a fazer no curso de capacitação para educação à distância. É um exemplo de um esboço no curso. Aqui um exemplo de um sumário executivo. Tá? Aqui, pessoal, é um exemplo que foi uma técnica que a gente usou um pouquinho mais avançada para modelar um curso de biologia celular. Tá? Então, a gente utilizou essa técnica aí, que aí teria que, a gente não vai entrar nesse mérito no nosso curso, só essa metodologia aí já é um outro curso à parte, para o professor conseguir gerar esse esboço, tá? É um esboço que ajuda muito na parte de reuso, tem várias, ele é mais complicado de gerar, mas ele tem várias vantagens, tá? E aí, só o seguinte, a partir desse esboço que a gente fez, desse curso, que é o curso de biologia celular, a gente gerou, então, tá gerando, na verdade, né, um curso online, tá? Então, esse esboço anterior aqui,
ele se transformou depois na fase de desenvolvimento do objeto de aprendizagem nesse curso, tá? Então, a gente não simplesmente partiu e desenvolveu esse site, tá? Sentou e desenvolveu. Não, a gente pensou antes em como que a gente ia organizar a informação, de forma que fosse significativa para o aluno, tá? E isso faz toda a diferença. E a gente pensa nessa organização da informação onde? Na fase de arquitetura. Tá? Então, aqui termina a fase de arquitetura. No curso, como é que nós vamos cobrar isso dos alunos? A gente vai apresentar a arquitetura para o aluno, o que é essa fase, e vamos jogar para o aluno assim, olha, escolha uma técnica e faça um esboço do seu OA. Faça onde você quiser. A gente pode mostrar ferramentas para ele, e vamos ver o que vai acontecer aí, o que vai sair nessa etapa. Né? É um desafio para a gente também, ver até que ponto nossos alunos vão conseguir esboçar. Tá? Se com certeza for um aluno mais chegado na parte de informática, capaz até que ele o esboço dele chegue até próximo do que será o objeto. Certo? E aí eu gostaria de abrir para questões. Alguma dúvida, pessoal? Tá. Então, ótimo. Então, vou continuar, tá, Roberto? Passando para a etapa de desenvolvimento, tá? Então, aqui, nessa etapa de desenvolvimento, o professor, ele não vai, muito provavelmente, né? A não ser que ele queira desenvolver o objeto dele, que ele tenha capacidade técnica para isso, aí ele vai desenvolver. Se não, ele vai atuar como tirando dúvidas, fazendo alguns testes durante o desenvolvimento. Desculpa, Mabel, pode perguntar. Eu queria te perguntar se esse programa já está aberto, esse curso? Do CEL da UFABC? Não, a gente está... Não, nós estamos elaborando o curso e pretendemos iniciar agora em final de julho. Então, muitas das pessoas que estão aqui, elas vão ser tutoras desse curso. Você já estão em contato com algum professor? E a gente hoje está... De biologia celular também? Já passou aquela parte de questionário? Não, tá, peraí. Você está dizendo o curso de biologia, é isso? O curso de biologia, tá, não, ok. Sim, a gente está produzindo esse curso junto com a professora Beatriz. Tá? E a gente ainda não testou esse curso. Assim que a gente finalizar, vamos ver se alguém financia para a gente oferecer esse curso à distância. Tá? A gente primeiro conseguiu financiamento para produzir o curso. Agora a gente quer para aplicar e avaliar o curso. E nesse curso, a gente gastou um bom tempo também procurando objetos de aprendizagem em biologia. Então, praticamente é um banco de dados em objetos de aprendizagem em biologia celular. Também, ofere aqui. Tá? Tem um monte de animação, um monte de coisa bacana. Nada. Tá. Ok, então, agora a nossa próxima etapa é de desenvolvimento, né? Em que, se o professor ele for desenvolver, ok, se não, ele vai participar mais como um acompanhante do projeto, para verificar se o filho dele, que é o objeto de aprendizagem, vai nascer direito, né? Então, o que vai ter de entrada aí? Vão ter todos os artefatos que a gente gerou até agora, relatório de análise de contexto, especificação, documento de arquitetura. Então, tudo isso a gente vai juntando para desenvolver o objeto. E quais as técnicas que a gente vai
utilizar desenvolvimento. E vai variar de acordo com o objeto, tá? Então, aqui nessa etapa, a nossa metodologia é um arcabouço, em que as técnicas, quem vai escolher é a equipe. E aí, o que a gente vai ter de saída nessa etapa? O objeto de aprendizagem, tá? O manual de uso e instalação do objeto, o manual de uso do professor e o manual do uso do aluno. Então, a nossa metodologia, ela conduz, ela sugere que esses três artefatos de saída. Para quê? Para que esse objeto ele possa ser instalado, possa ser reutilizado, tá? Que a gente tem muito problema hoje de objeto muito lindo, maravilhoso, mas que o professor não consegue usar. Então, o manual sempre vai ajudar. Uma instalação automática também sempre vai ajudar, tá? Então, exemplos de técnicas para desenvolvimento de vídeo. A gente vai ter roteiro, vai ter gravação, vai ter decupagem, vai ter edição. Desenvolvimento de software, eu vou ter que programar, vou ter que compilar. Desenvolvimento de curso. Então, nessa etapa de desenvolvimento de curso, se o objeto de aprendizagem for um curso, é que vão ser produzidos os textos do curso, tá? Nessa etapa de desenvolvimento. Aí, pessoal, tudo bem aqui? Na etapa de desenvolvimento, é uma etapa que eu falei rapidamente, então eu vou emendar já com a etapa de teste, tá? A etapa de teste é a parte de testar o objeto, tá? Então, a nossa metodologia... só passando aqui para o slide anterior, como é que a gente vai cobrar do professor essa etapa de desenvolvimento no curso que a gente vai dar, tá? Então, no curso que a gente vai dar, a gente vai dizer para o professor, olha, você não é obrigado a desenvolver o objeto, mas nós vamos oferecer uma atividade extra. Se você quiser tentar desenvolver um pedaço do seu objeto, é agora, é nesse momento, e você me entrega a atividade tal dia. Então, a atividade, ele não vai entregar artefato nenhum aí nessa etapa, tá? Isso vai ser, para ele, vai ser opcional. A etapa de teste. E aí, pessoal, o objetivo é corrigir, testar os objetos para corrigir os erros desse objeto, tá? E aí, na nossa metodologia, a gente sugere vários tipos de teste e a gente oferece guias de teste, que são artefatos, planilhas, que vão auxiliar o professor a testar o objeto em desenvolvimento, tá? No entanto, no nosso curso, a gente não vai ter o objeto para o professor testar, né? Porque até o que a gente vai até a etapa de esboço dele. Então, o que nós vamos fazer nessa etapa? Para o professor entender o que é teste, a importância dele. A gente vai oferecer alguns objetos já prontos, que já existem, e o professor vai fazer teste nesses objetos, certo? E aí vai ser interessante, porque o professor vai perceber muitos objetos que estão disponíveis no repositório de objetos de aprendizagem, eles possuem problemas. Por que eles possuem problemas? Porque durante o desenvolvimento deles, eles não foram testados de forma adequada, tá? E que tipo de teste a gente tem? Então, olha só. Então, nessa etapa, eu vou ter, eu posso ter como entrada casos de teste, cenários de teste, planos de teste, aí eu vou mostrar exemplos. Quais técnicas que eu posso utilizar? Eu posso testes de funcionalidades, que são testes que verificam se o objeto está funcionando realmente. Porque pode acontecer de você baixar um objeto de aprendizagem que você clicou lá no play e ele deu problema, deu erro. Teste de acessibilidade, por exemplo, verificar se for um objeto que necessita de deficientes visuais, então precisa testar para ver se, quer dizer, se for um objeto que deve ser utilizado para deficientes visuais, a gente precisa testar e verificar se realmente ele está adequado para uso, tá? Teste de confiabilidade técnica, de confiabilidade pedagógica, o que é isso? Vai ter que ter uma pessoa testando se o conteúdo pedagógico abordado naquele objeto está correto. Teste de precisão, de instalação, de usabilidade. Então, no curso, a gente vai só falar rapidinho o que são cada teste, a gente não vai focar muito também nessa etapa, tá? E aí eu vou ter como saída evidências de teste, relatórios de erros. Então, por exemplo, ó, durante o processo de desenvolvimento do nosso objeto de aprendizagem, que era um vídeo, né, a gente mandou para os alunos testarem, e aí os alunos perceberam o seguinte, ó, que o OA que a gente tinha disponibilizado, ele não permitia o retrocesso do vídeo.
em etapas. Ele só permitia, assim, voltar para o final ou ir para o início. Mas se ele quisesse voltar um pouquinho só, ele não conseguia. Engraçado que é uma coisa óbvia, mas que não foi colocado no objeto, né? Se a gente não tivesse feito esse... E aí o que aconteceu? Dificultou o aprendizado do aluno, porque o aluno assistia a animação, né? E aí, para ele voltar num determinado ponto da animação, ele tinha que voltar tudo e começar de novo. E aí aquilo ia enchendo o saco do aluno, né? Então, esse tipo de erro é um erro funcional, tá? É um erro de funcionalidade, que poderia afetar a parte pedagógica, porque desmotiva o aluno. E aí a gente fez a evidência do erro. A gente pegou, na hora eu mandei para o meu técnico, eu capturei a tela, coloquei uma setinha, essa setinha vermelha, né? E mostrei para ele, olha, eu evidenciei o erro, olha, está tendo um erro aqui. Então, isso aqui é um exemplo de um artefato chamado evidência de erro, tá? Aqui é o teste que é uma planilhinha de teste que a gente fez com outro objeto, tá? Em que os testadores eles tinham que responder, olha, o tempo para a página ser carregada é aceitável? As orientações que o OA dá sobre como utilizar são fáceis de serem entendidas? O OA executado a partir do site tiveram um bom desempenho? Aí a gente fez algumas perguntas, e aí o testador ia respondendo sim ou não, e depois a gente voltava e melhorava os problemas, tá? Aqui também é um guia de teste de usabilidade, tá? Para verificar se o objeto estava fácil de ser utilizado. Aqui um exemplo de caso de teste, em que a gente falava assim, olha, você precisa de entrar com a palavra tal. Era um software aqui nesse caso. Aí a gente colocava qual que era o resultado esperado para aquela palavra. Tá? E aí verificava se o objeto estava produzindo o resultado esperado. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de guia de teste. É algo que o professor pouco ajuda, tá? A elaborar. Que o professor pode atuar aí como um testador. Isso é mais a equipe técnica que faz. Tá? Mas se o professor quiser ajudar e tiver disponibilidade, ele pode ser um testador também, além de ser um demandante, ser um testador. Mas na prática, pessoal, o professor ele não tem tempo para ficar testando, não. Tá? Gostaríamos que ele tivesse, né? Mas a gente não tem. Na prática é isso que acontece. Então fica para a equipe técnica. E aí, vou entrar. Quer parar para... Pessoal, vou abrir para pergunta novamente. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Ok. Tudo bem, tudo bem. Bom, e aí como é que... então, só lembrando que nessa etapa de teste, a gente vai dizer para o nosso aluno, né? Olha, o teste é importante, você pode participar dele. Ele é tão importante que vocês vão verificar que muitos dos objetos... No entanto, vocês vão verificar que muitos objetos disponíveis aí para gente utilizar não foram testados o suficiente. Então, o aluno vai lá, a gente vai apresentar um artefato, um guia de teste para ele, ele vai realizar o teste e vai postar no TDIA essa atividade, tá? A parte de disponibilização. E aí... Tá. Ok.
Alô? A minha pergunta é a seguinte. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Escutando. É o seguinte, após percorrer todas essas etapas da elaboração do projeto de aprendizagem, ficou uma dúvida na parte do teste. Okay? Você disse que será apresentado ao professor vários modelos de teste. Eu não entendi. Por que o objeto de aprendizagem do professor não vai ser não vai ser o objeto de teste? Por que não testar o seu próprio objeto? Tá, porque assim... certo, ok. Porque ele não foi desenvolvido. Entendeu? O objeto professor, ele, do professor que está fazendo o nosso curso, está na ideia ainda, está lá no esboço. Ele não foi desenvolvido. Porque a gente não tem tempo para desenvolver todos os objetos dos professores que estão fazendo o nosso curso, entendeu? A gente não tem tempo e nem pessoal para isso. Então, depois, a gente pode até pegar e desenvolver. Se a gente tiver um objeto bem projetado, a gente pode até pegar e desenvolver esse objeto. Mas não é o objetivo do curso, tá? Obrigado. Entendeu? Nada. Bom, e aí existe uma outra etapa, que é a etapa de disponibilização, né? A grande importância dessa etapa é saber que esse objeto ele tem que ser disponibilizado e não pode ser disponibilizado de qualquer maneira. Tá? O ideal é que ele seja disponibilizado num repositório especializado em objetos de aprendizagem. Tá? E que obedeça padrões de indexação do objeto. O que é indexação? São os dados que vão junto com os objetos que facilitam para que esse objeto seja encontrado. Então, por exemplo, quando a gente vai no repositório de objetos de aprendizagem, tá? Peraí, pessoal, desculpa aqui, tá tocando. No repositório de objetos de aprendizagem, ele é específico. A gente tem que cadastrar esse objeto e colocar informações sobre técnicas e pedagógicas dos objetos. Aí depois, se a gente quiser achar esse objeto dentro do repositório, a gente vai fazer uma busca desse objeto, por palavras-chave, né? O professor, quando ele busca um objeto já pronto, ele vai colocar o quê? Geralmente a palavra-chave é o quê? Sobre o conteúdo. Então, se é sobre biologia, então vai falar, eu quero um objeto sobre célula eucariota. Então, ele digita lá célula eucariota. Se esse objeto ele não foi armazenado de maneira adequada, ele não vai encontrar esse objeto. Porque nesse objeto não tinha uma palavra-chave chamada eucariota. Tá? Por isso que ele tem que ser armazenado da forma adequada, no repositório adequado, para facilitar a busca dele. Tá? E aí, quais são as entradas dessa etapa? Então, é o objeto de aprendizagem, tá? O manual de instalação, o manual de uso e o manual do professor e do aluno. Algumas técnicas para disponibilização. Uma técnica é compactar o objeto de aprendizagem, tá? Em formato SCORM, que é um formato específico para objeto de aprendizagem. Indexar esse objeto no padrão LUM, tá? E aí, no nosso curso, a gente vai comentar a respeito dessas técnicas, né? E a importância dela. E como saída, a gente vai ter, nessa etapa, a gente vai ter um objeto de aprendizagem com todos os seus manuais, tá? Dentro de um repositório. Bom, então aqui, eu vou dar alguns exemplos para que vai clarear para vocês essas técnicas de compactação SCORM e de indexação. Tá? Esse objeto aqui, ele é um objeto disponibilizado pelo MIT Open Course, tá? Ele é um curso, é um objeto que é um curso. Dentro desse curso tem imagem. Então. Se o professor ele quiser baixar esse objeto, tá? E colocar isso no TDIA, por exemplo, ou no TDIA, ele pode simplesmente fazer um download
tá? Nesse objeto, a gente clica no objeto, certo? Ele faz um download, e aí, esse objeto, ele foi disponibilizado no padrão, tá? No padrão SCORM. Aí ele vai aparecer no computador do professor como se fosse um ponto zip, tá? E aí depois, se ele quiser colocar esse objeto, passar esse objeto para o Moodle, é só ele importar esse arquivo único. Esse arquivo único vai conter todas as imagens, vão conter arquivos HTML e etc. Tá? Então, o MIT teve essa preocupação de disponibilizar o objeto dele em forma compactada dentro de um padrão. Tá? O que é esse padrão? É a maneira com que ele organiza essa compactação. E a gente tem software que faz isso para a gente automaticamente. Tá? Então, por exemplo, produzir um curso. Então, eu vou lá, baixo um software. Então, um exemplo desse software é esse Reload Edit. Tá? Eu passo esse curso para dentro desse software e ele compacta para mim no padrão. Que esse padrão pode ser lido por outros ambientes. Tá? Então, olha só, se esse curso não estivesse disponível dentro desse padrão, o professor ia ter todo um trabalho para reproduzir esse curso dentro do ambiente dele. Certo? Então, aqui nessa etapa do curso que a gente vai dar, a gente vai mostrar para o professor a importância da disponibilização e os recursos que a gente tem para auxiliar nessa disponibilização. Tá? Então, aqui eu estou mostrando telas de editor que ajuda na compactação desse padrão, dentro dos padrões, tá? Aqui eu estou mostrando como que aquele curso do MIT, ele foi importado para dentro do Moodle, tá? Então, o Moodle tem uma opção, importar dentro do pacote, que é um padrão. O Tidia não tem essa opção ainda, tá? Então, aqui, tá vendo? Nessa tela está mostrando um zip. Esse zip é o curso inteirinho do MIT. Só que ele está compactado de um jeito, foi compactado por uma ferramenta própria, não o WinZip, não é o WinZip, tá? Tem que compactar por uma outra ferramenta que obedeça aquele padrão de objeto específico para objeto de aprendizagem. Mas a ferramenta é tão simples quanto o WinZip, tá? Então, pessoal, aí terminaria a etapa de disponibilização do objeto, tá? Outra coisa importante aí é, quando a gente cadastra o objeto no repositório, vai aparecer um formulário, tá? E aí, nesse formulário, vai perguntar assim, qual que é o conteúdo pedagógico do seu objeto? Quem que é o autor do objeto? Qual que é a licença de uso do objeto? Qual que é o tamanho em bytes do seu objeto? Tá? Esse formulário, ele vai gerar para a gente o que a gente chama de metadado. Então, quando o professor depositar o objeto dele pronto no repositório, preencher o formulário e der OK, junto com o objeto vai ter um arquivo. Esse arquivo é o que a gente chama de metadado. É um arquivo, como se fosse um arquivo texto. Dentro dele vai estar descrito tudo aquilo que o professor preencheu no formulário, tá? Que é conteúdo pedagógico. Isso aí, esse metadado é muito importante, porque ele vai facilitar o reuso também. Vai facilitar o quê? A busca desse objeto, tá? Então, assim, o que acontece na prática também? Às vezes, você encontra um software educacional disponível de qualquer maneira na web, né? E aí o professor não consegue nem descobrir que aquele software educacional existe para ajudar, né? E muito menos reutilizar, porque não tem as informações adequadas, não tem o metadado. Estou falando de software, mas a gente tem imagens, a gente tem vídeos, a gente tem outros cursos também, tá? Que faltam essas informações, dificulta o reuso. Feito isso, pessoal, disponibilizou, aí eu queria abrir para questões aqui, porque é uma parte mais técnica para a gente ir para a nossa última etapa e concluir. Camila, quer saber o que é Tidia, Camila? É isso?
Pessoal, tá bom, então vamos concluir. Então, a última etapa do nosso processo é o seguinte, que é um diferencial do nosso processo também, é que o objeto, o ideal é que até antes mesmo dele ser disponibilizado, né, é que ele sofra uma avaliação, mas não é um teste, não é testar se ele está errado, ele já passou por isso. É uma avaliação pedagógica, é testar se esse objeto ele está realmente auxiliando no aprendizado e o quanto ele está auxiliando, tá? Então, a nossa metodologia, ela destaca essa importância, a importância disso, porque muitas vezes, muitos dos objetos que estão aí hoje em dia, não estão sendo avaliados da parte pedagógica, tá? Aí a metodologia, ela oferece também, então o que vai ter aqui nessa etapa antes disso? Eu vou ter como entrada o objeto e eu vou ter um plano de avaliação. Quais as técnicas que eu vou utilizar aqui? Eu vou ter um questionário pré-uso do objeto e pós-utilização do objeto, tá? E a saída vai ser a análise da avaliação pedagógica do objeto. Então, na prática, o que é? Na prática, gente, é eu imaginar um cenário em que eu possa aplicar esse objeto em sala de aula, né? Antes da aplicação desse objeto, eu faço alguns questionamentos com relação ao conteúdo do objeto para os alunos, aplico o objeto e depois eu faço outro questionamento a respeito do conteúdo e verifico o aprendizado do aluno. É diferente a etapa de teste da etapa de avaliação. Tá? Aqui a gente está focando em... que a gente quer saber se o objetivo pedagógico, aquele que o professor lá no contexto, ele falou que gostaria de atingir, se realmente ele atingiu. Porque se ele não atingiu, esse objeto precisa ser melhorado, tá? E aí, mais uma vez aqui, o que acontece? O aluno do nosso curso, ele não tem o objeto dele pronto. Mas a gente vai pedir para que ele escolha um objeto que já existe dentro da área dele, que ele planeje uma atividade para esse objeto e que ele faça uma avaliação desse objeto em sala de aula. E a gente até vai incentivar o professor do curso a fazer isso, dizendo para ele o seguinte, olha pessoal, isso dá publicação. E a gente precisa de publicação nessa área, a gente precisa avaliar pedagogicamente os nossos objetos, porque eles estão sendo produzidos de uma maneira e que a gente não está nem sabendo se realmente o quanto eles estão contribuindo para o ensino, que é a grande importância do objeto é esse, é contribuir para o ensino, é agregar, né? E aí, o professor, esse é um outro projeto que o professor vai fazer, que é planejar a avaliação dele. E aí a gente vai oferecer alguns artefatos para ajudar ele nesse planejamento. Tá? Então, aqui eu dei alguns exemplos de um artefato que a gente usou uma vez. Então, para avaliar um objeto. Foi possível entender o problema da história apresentada pelo objeto de aprendizagem? O objeto de aprendizagem forneceu todas as informações necessárias para que você pudesse elaborar a solução do problema? Tá? Então, esse aqui é um exemplo de pós-teste, tá? De objeto. Aqui é um exemplo da aplicação do objeto, da atividade do objeto em sala de aula. Então, a elaboração dessa atividade, de como você vai aplicar o objeto em sala, faz parte da parte de avaliação, tá? Então, aqui, ó, assista, o que a gente faz? Assista as animações, que são os objetos disponibilizados no endereço tal. A partir dos cenários apresentados, desenvolva uma proposta para um sistema utilizado na parte de levantamento de requisitos. Então, o aluno deveria fazer esses 3 diagramas aí, tá? Sobre o objeto. Então, é um exemplo. E isso aí a gente aplicou e a gente analisou os resultados também. A gente vai publicar esse objeto. Então, esse objeto é aquele que eu mostrei lá no início, do MSN. Ele foi financiado pela OAB e ele sofreu todo o processo. Inclusive essa parte de avaliação. E mais ainda, tem que publicar o resultado disso, tá? E aí, pessoal, para finalizar, aqui eu vou mostrar um exemplo do que acontece, tá? Se você não tem um processo. O professor, ele imagina esse balanço aí, tá? Como sendo o objeto de aprendizagem dele. Se você não fizer, se o analista, se não tiver documentação, se o analista não entender o que o professor quer direito, ele vai imaginar que o balanço que o professor está querendo é esse segundo balanço aqui. Tá?
Aí, na hora de documentar, faltaram algumas informações na documentação. Então, aí não está aparecendo, mas o balanço está no chão, tá? Aí, o que vai acontecer? O desenvolvedor, ele vai entender de outra maneira, ele vai desenvolver esse balanço aí. Aí, na hora dos testes, vai ter que corrigir um monte de problema, tá? Porque ele não foi projetado direito, e aí acontece um remendo. Sendo que, no final, o que o aluno gostaria mesmo para ele aprender era um balanço com pneu, tá? Então, a ideia é que a gente desenvolva objetos de aprendizagem que o que o professor gostaria é tão próximo do que o aluno necessita, tá? E para isso a gente precisa de processo, a gente precisa de professores conscientes de que é necessário o processo e a importância do papel dele dentro desse processo, tá? Bom, é isso que eu tinha para... Essa é a minha conclusão da aula do webinar de hoje e posso ficar aqui disponível para questões, quem ainda tiver tempo. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Tá, também, Silvio, queria agradecer a nossa equipe, né, envolvida aí com a produção dessa metodologia. Tá? Se não fosse por elas, a gente não teria conseguido definir tanta coisa, né? Tá, pessoal, obrigada a vocês.